Olá pessoal, sejam todos bem-vindos a mais um tutorial. Hoje o tutorial está bem especial, porque eu vou ensinar para vocês como tecer um vestido de crochê. Ele é super rápido, prático e econômico, fora que com o mesmo tutorial vocês podem criar um cropped ou uma regata. Vem comigo aprender! Para a videoaula de hoje, eu vou utilizar o fio Jeans Light, que é da marca Círculo Produtos. O tex desse fio é 378 e cada novelo vem com 264 metros. Caso vocês não encontrem o fio Jeans Light, vocês podem estar substituindo por outros tipos de fio, por exemplo, o fio Bella, fio Charme. O fio Anne, ele é um pouquinho mais fino, mas também vocês podem estar criando com ele. De repente o fio Cleia, fio duplo, triplo. Então, assim, é uma peça que vocês conseguem adaptar facilmente com outros tipos de fios, tá? Então, para esse fio aqui, eu vou utilizar a agulha de crochê de 4 milímetros. Vou utilizar também tesoura, agulha de tapeçaria para os arremates e fita métrica. Vamos iniciar o vestido pela parte de cima. Então, a gente já vai fazer 4 partes iguais, que seriam essas aqui, onde vai pegar a frente, a parte do busto e a parte das costas. Finalizando as 4 partes, nós vamos uni-las e dar continuidade na parte do vestido. Essa primeira parte aqui, vocês vão meio que fazer sobre medida, certo? Quando eu finalizar, eu vou tirar as medidas e explicar mais ou menos quantas carreiras vocês vão criar aí para o tamanho de vocês. E assim dando continuidade. Vamos iniciar juntos aqui a primeira parte e eu vou indicando para vocês como dar continuidade aí para todos os tamanhos. Independente do fio que vocês forem utilizar, fio Bella, fio Charme, fio Anne, fio Cleia, ou até mesmo o fio Jeans Light, que é o que eu estou utilizando, a forma de início é igual para todos os tamanhos. Vocês vão iniciar aqui com 1, 2, 3 correntinhas, que equivale ao primeiro ponto da carreira. Vão dar uma laçada e dentro da primeira correntinha, vocês vão tecer aqui mais 2 pontos altos dentro do mesmo espacinho. Então, aqui é o segundo e aqui é o terceiro. Fiquei aqui com 3 pontos altos dentro do mesmo espaço. Agora, nós vamos iniciar a segunda carreira. Na segunda carreira, vocês vão subir de 2 a 3 correntinhas, que equivale ao primeiro ponto da base. Vão dar a laçada e virar aqui o trabalhinho de vocês. Aqui dentro de onde vocês subirem as 3 correntinhas, vocês vão criar mais 2 pontos altos aqui dentro, totalizando 3 pontos altos no total. Eu não vou trabalhar com correntinhas de separação, tá? Eu só vou dar a laçada e sempre já pulando pro próximo ponto ali para fazer os bloquinhos de 3 pontos altos. Mas se vocês quiserem fazer correntinha de separação, fica a critério de vocês. Como vocês podem ver aqui, ó, nós vamos sempre trabalhar com bloquinhos de 3 pontos altos dentro do espaço, tá? Então, aqui eu não vou dar a laçada, desculpa, não vou dar a correntinha de separação, somente a laçada. Caso vocês optem pela correntinha, vocês podem fazer, de repente, para vocês não se perderem, tá? E aí, agora eu vou lá na primeira, o ponto alto que eu tinha feito lá na carreira anterior, e eu vou fazer aqui dentro do espaço novamente 3 pontos altos. Então, aqui eu fiz o primeiro, aqui, opa, aqui o segundo, e agora o terceiro. Então, nós fizemos aqui, ó, 2 bloquinhos na segunda carreira. Um bloquinho com 3 pontos altos lá no primeiro pontinho, e mais 3 aqui, ó, no último pontinho, tá? Finalizamos a segunda carreira. Para a terceira carreira, vai subir de 2 a 3 correntinhas, que vale o primeiro ponto, vai virar aqui e dar uma laçada. Novamente, aqui no primeiro espacinho, vai fazer mais 2 pontos altos. Nós vamos trabalhar sempre aqui no primeiro e último ponto, sempre 3 pontos altos dentro do mesmo espaço. Aqui é como se fossem os nossos aumentos da carreira, certo? Então, aqui eu novamente fiz 3 pontos dentro do mesmo espaço. Dar a laçada sem fazer correntinha. Aí, caso vocês queiram fazer a correntinha, vou vir dentro desse espacinho aqui, ó, e vou fazer mais 3 pontos altos aqui dentro.
Novamente vou dar só a laçada ou uma correntinha, vou vir aqui, ó, no último ponto, novamente 3 pontos altos dentro do mesmo espaço. Aqui, o segundo e o terceiro. Olha só, finalizamos a terceira carreira. Então, perceba que ele vai fazendo tipo um triângulo, que é o que tá aqui, tá? Eu iniciei daqui e fui criando ali as carreiras. Sempre aqui nas pontas vai ser os aumentos, a gente sempre vai trabalhar 3 pontos altos dentro do mesmo espaço, que é o que eu vou fazer aqui, ó. Já fizemos a primeira, segunda, terceira, quarta carreira, então vou fazer 2 correntinhas, que equivale ao primeiro ponto, vou virar e dar a laçada, dentro do espaço vou fazer novamente 2 pontos, para ficar com os 3 aqui no total, laçada. Vou vir aqui, ó, naquele espacinho da carreira anterior, vou fazer 3 pontos altos. Novamente, opa, escapou aqui. Novamente vou dar a laçada, venho dentro desse outro espaço, novamente 3 pontos altos. Vou dar a laçada novamente e vou lá pro último espacinho em cima do ponto, né, que nós fizemos anteriormente. E aqui eu vou fazer mais 3 pontos altos. E vai ser sempre assim, tá? Nós vamos trabalhar sempre 3 pontos altos dentro do mesmo espaço, no início e no fim das carreiras. E durante as carreiras, aqui onde tem os intervalinhos, ó, vocês vão trabalhar sempre 3 pontos altos somente dentro do espacinho. E assim eu segui por 13 carreiras, sempre fazendo dessa mesma forma. Finalizar mais essa carreira aqui com vocês. Aqui eu vou fechar com 3 pontos altos. Então, olha só, vai ficando dessa forma assim, tá? Ele vai se abrindo. Então, aqui vocês vão seguindo as outras carreiras, sempre aqui primeira carreira, no primeiro ponto da carreira, 3 pontos altos no mesmo espaço. Vai seguindo aqui dentro desses espacinhos somente 3 pontos altos. Chegou aqui no último ponto, 3 pontos altos dentro do mesmo espaço. Como eu falei anteriormente, a minha peça equivale a um tamanho M e eu teci um total de 13 carreiras. Vou medir agora aqui com vocês o tamanho que ficou o meu bojo, finalizando ele com as 13 carreiras. Então, aqui na parte da altura, eu fiquei com 16 centímetros aproximadamente. E na parte de baixo, aqui na questão da largura, pegando de uma ponta a outra abaixo do busto, deu um total de 21 centímetros aproximadamente. Agora, eu vou dar uma dica em questão a todos os tamanhos, a quantidade de carreiras para vocês tecerem. Lembrando que, caso vocês usem um fio mais fino ou um fio mais grosso, pode dar diferença. Então, o interessante é vocês meio que medirem no corpo, tá? Então, para um tamanho P, eu indicaria em torno de umas 11 carreiras. Para o tamanho M, em torno de 13 carreiras. Para o tamanho G, em torno de 15 carreiras. E para o tamanho GG, em torno de 16 até 17 carreiras. E agora que eu já estou com as minhas 4 partes prontas, tá? Então, nós vamos unir essas 4 partes juntos. Então, aqui, ó, vocês vão pegar, vão aproveitar que tem o fiozinho aqui. Deixa eu ver aqui, só uma coisa, que nós temos o lado certo e o avesso, certo? Então, aqui seria o lado do busto, nós vamos deixar o lado certo pra nós. E esse aqui, que seria o lado das costas, a gente vai deixar o avesso virado pra cá. Então, a gente vai, ó, no caso, costurar avesso com avesso, prender, né, no caso, avesso com avesso. E aqui é a mesma coisa, ó, essa aqui seria a parte da frente, onde vai ficar o busto. E esse aqui, que é a parte de trás, esse aqui é o avesso, ó, vai ficar, então, o avesso virado pra cá, com o avesso aqui. E aí, agora, o que vocês vão fazer? Eu vou aproveitar esse fio que eu já deixei aqui, ó, quando a gente finalizou ali, que eu cortei.
ficou essa pontinha, eu vou vir bem em cima aqui, ó, da correntinha do bojo. Vou passar o fio aqui e agora eu vou prender ele. Vocês podem fazer, de repente, aqui um nozinho e depois a gente prende melhor, tá? É só pra gente conseguir dar continuidade. Agora, eu vou fazer a mesma coisa aqui, ó. Vou prender essas duas pontas aqui. Então, eu pego aqui, com aqui, passo o fio, ó, prendi. Aí, agora aqui, no caso, seria a parte das costas. Pega a última correntinha aqui com essa daqui, prende aqui. Aí, vocês fazem um nozinho aqui também. Prender aqui, melhor. Aqui a gente prendeu também. Daí, agora aqui, a gente só volta, faltou prender aqui como se fosse o lado, né? A parte de baixo aqui do braço, a lateral. Vou prender aqui também. Então, olha só. As 4 partes estão prontas. Agora, nós vamos dar continuidade na parte de baixo. Para dar continuidade na parte de baixo, nós vamos pegar aqui, ó, uma das laterais, tá? Pra gente poder passar o fio. Vou virar aqui pro meu lado, a parte de cima do bojo. Nós vamos trabalhar aqui a parte de baixo agora, certo? Então, eu vou vir aqui, ó, vou pegar o fio pra prender novamente no nosso vestido. Então, novamente mostrando para vocês, ó, aqui é como se fosse a parte da frente e aqui é a parte das costas. Nós vamos trabalhar aqui a parte de baixo agora. Então, eu vou vir aqui, ó, do lado, como se fosse a lateral do vestido, e eu vou prender o fio aqui, bem nesse meio. Vou vir aqui, ó, vou prender com um ponto baixíssimo, um ponto baixo. Vou subir mais 2 correntinhas, como se fosse o primeiro ponto. Esses fios aqui, ó, eu já vou arrematando e escondendo aqui para trás. E aqui dentro desse espacinho, ó, eu vou fazer 3 pontos altos, porque nós estamos trabalhando com bloquinhos de 3 pontos altos por todo o vestido, certo? Deixa eu puxar aqui o fio. Vou dar aqui um nozinho para ele prender melhor. Não se soltar depois. E agora, nós vamos seguir aqui, ó, trabalhando. Onde tem os espacinhos aqui, ó, da carreira anterior, na parte de baixo, vocês vão seguir fazendo sempre 3 pontos altos dentro do espaço. Ó, sempre eu vou dar só uma laçada, caso vocês queiram fazer a correntinha, né? Fica a critério de vocês. Eu só vou dando a laçada e pulando pro próximo espacinho, olha, ó. E nós vamos trabalhar toda essa volta fazendo os bloquinhos de 3 pontos altos. Olhem só como que está ficando. Aí, novamente, laçada, vou vir aqui, ó, pro próximo espacinho, 3 pontos altos. Esconder esses fios que estão aqui pra trás. E assim vocês vão seguindo, ó, por todo o vestido, onde tem os espacinhos, trabalhando com bloquinho de 3 pontos altos, até fechar toda a carreira. Aqui eu estou como se fosse já na parte de trás do vestido aqui, né? Trabalhando a parte do bojo aqui embaixo. Deixa eu ir com vocês até ali o próximo espacinho, onde é o meio entre um bojo e o outro, para vocês verem como que vocês vão fazer. Ó, estou chegando próximo aqui ao onde nós unimos o bojo. Aqui tem mais um espacinho. Ó, aquele meio que tá querendo soltar aquele nozinho que eu tinha feito. Vou fazer mais um aqui pra prender melhor o bojo, entre um e o outro. Aí. Então, deixa eu só abrir aqui, ó, pra vocês.
Então, nós iniciamos aqui, certo? E eu fui, ó, seguindo fazendo bloquinhos e 3 pontos altos por toda a parte de baixo aqui do bojo. E aqui nós estamos bem no meio, ó, entre um bojo e o outro, que foi que nós tínhamos feito ali a união, certo? Então, agora eu vou vir aqui, ó, dar a laçada, vou vir aqui dentro desse intervalinho, vou fazer novamente 3 pontos altos. Ó, fiz ali os 3 pontos altos, deixo o fio aqui pra trás, aí vou dar a laçada, já pulo aqui para o próximo espacinho e continuo trabalhando os bloquinhos e 3 pontos altos. Olha só, tá? Então, eu vou seguir aqui, ó, por toda essa volta aqui, passando aqui por trás, fazendo os bloquinhos aqui nos intervalinhos. Quando eu finalizar a primeira carreira aqui, eu volto com vocês pra gente iniciar a segunda. Retornando aqui com vocês, finalizei a primeira carreira. Então, ó, percorri toda a parte de baixo aqui, trabalhando com os bloquinhos e 3 pontos altos nos espacinhos. E aqui eu estou no final da minha primeira carreira. Então, agora eu vou vir aqui, ó, naqueles 3 pontos altos onde a gente iniciou, né, o bloquinho. Vou vir ali em cima do primeiro ponto, vou fechar com um ponto baixíssimo. Aí, aqui, para começar a próxima carreira, eu vou fazer aqui, ó, 3 correntinhas e já vou pular aqui, ó, pro próximo espaço. E vou trabalhar aqui os meus 3 pontos altos dentro do mesmo espaço, certo? Aí, vou seguir aqui por toda a carreira, sempre fazendo os bloquinhos. Quando chegar aqui, ó, pra gente poder fechar essa carreira, já ficou aqui um ponto, né, que eu subi pra poder pular pro próximo. E aí, aqui vocês vão finalizar somente com 2 pontos altos, tá? Então, eu vou seguir aqui, ó, fazendo mais essa segunda carreira com vocês. Vou finalizar ela pra iniciarmos a terceira junto. E aí, darmos continuidade aqui na parte de baixo do nosso vestido. Finalizando a segunda carreira, olha só, então aqui nós ficamos com aquele pontinho em espera. Vou vir aqui, vou fazer somente 2 pontos altos, porque nós estamos trabalhando com 3 dentro do mesmo espaço, certo? E aí, aqui vou finalizar com um ponto baixíssimo. Aí, para iniciar a próxima carreira, vejam que já bem aqui onde nós finalizamos, já tem um espacinho, certo? Então, aqui vocês vão subir de 2 a 3 correntinhas, que equivale ao primeiro ponto. E aí, aqui dentro só vai fazer 2 pontos altos. Já deu aqui os 3 bloquinhos, o bloquinho de 3 pontos. Já pula para o próximo espaço e continua trabalhando ali, ó, a terceira carreira, igual nós estamos fazendo na primeira e na segunda. Olha só. Então, vocês vão sempre trabalhar assim, tá? Uma carreira vocês já vão conseguir iniciar aqui, ó, dentro do bloquinho. E na próxima, sempre vocês vão fazer 3 correntinhas, que equivale ao primeiro ponto. Já pula lá pro próximo. E assim, vocês vão seguindo aí por diversas carreiras, tá? Aqui, eu já adiantei 10 carreiras da nossa peça, certo? A partir daqui, vocês têm 3 possibilidades. No tamanho que está aqui, por exemplo, vocês podem finalizar ali, cortar já o fio, deixar ela no estilo cropped, para quem gosta de peças mais curtas. Para quem não gosta de mostrar tanta barriga e prefere peças mais compridas, né? Vocês podem criar mais algumas carreiras e deixar ela estilo uma regata, ou vocês podem continuar adiante até a altura do joelho, acima do joelho, ou lá embaixo para criar um vestido, certo? Inclusive, aqui eu já fiz até a alça de um dos lados, porque conforme eu vou tecendo a peça, eu tenho que ir provando no meu corpo, então eu já fiz a alça aqui para ver como que estava ficando. E aí, para as pessoas que querem continuar a peça, por exemplo, para fazer um vestido, vou deixar algumas dicas aqui em questão ao nosso corpo. Cada corpo tem um tamanho, tem pessoas que têm um busto um pouco maior do que o quadril, tem pessoas que o quadril é maior do que o busto. Então, como nós criamos a peça aqui a partir do busto, primeiramente, porque a peça vai vir de cima para baixo, então ela tem que passar primeiramente aqui na altura do busto, certo? Então, aqui nós fizemos pelas nossas medidas do busto. A partir daqui, próximo ao umbigo, aí vocês têm que se atentar. Se a peça for para vocês ou para uma encomenda, aí a partir daqui vocês vão definir o tamanho que vai ficar o vestido, se vocês forem criar ele, no caso, o vestido, em questão à altura do quadril, certo? Eu, por exemplo, tenho 93 centímetros de busto
e tenho em torno de 100 centímetros de quadril, então meio que dá uns 10 centímetros de diferença. E ao provar a peça do jeito que está aqui, eu vi que aqui na parte de baixo eu não preciso fazer nenhum aumento, a peça vai ficar mais ou menos do jeito que eu quero. Também pode ocorrer que vocês prefiram que a peça fique um pouquinho mais solta. Então, aí, a partir daqui, vocês podem começar a trabalhar alguns aumentos. Se vocês quiserem uma peça mais justa e, tipo, o tamanho do quadril com o busto de vocês, um meio que compensa o outro, não tem necessidade de aumentos. Mas caso vocês optem por aumentar para deixar um pouquinho mais larguinho ali na altura do quadril, então eu vou dar uma dica para vocês a partir de agora como que vocês podem estar fazendo os aumentos, certo? Então, aqui, ó, por exemplo, se eu for começar a fazer um aumento, eu estou aqui, então eu começaria aqui com 2 a 3 correntinhas, aí aqui dentro eu já faria, né, o meu bloquinho de 3 pontos altos. E aí, caso eu queira fazer um aumento, eu indicaria vocês fazerem sempre um aumento aqui nas laterais, tá? Então, seria um aumento aqui no começo e um aqui no meio sempre, tá? E aí, vocês podem intercalando, a cada 2 carreiras, vocês vão fazendo esses 2 aumentos, certo? E aí, aqui, ó, então, vocês vão vir aqui para fazer o aumento, vocês vão vir dentro do mesmo espacinho aqui onde vocês já teceram aqui no início esses 3 pontos altos. Aqui vocês podem dar uma correntinha e dentro do espaço novamente vocês vão fazer 3 pontos altos. Então, olhem só, aqui eu fiquei com 3 pontos altos, uma correntinha de separação e mais 3 pontos altos dentro do mesmo espaço. Já fiz meu primeiro aumento da carreira. E aí, vocês seguem fazendo agora sempre aqui os bloquinhos de 3 pontos altos, dentro dos espacinhos normalmente. E vão seguindo aqui por toda a carreira, certo? Aí, quando vocês chegarem lá na altura, como se fosse aqui, ó, nós estamos no início e aqui seria o meio da peça, certo? Aí, chegando aqui novamente, próximo ao meio, vocês vão fazer 3 pontos altos, correntinha de separação e mais 3 pontos altos. E daí, seguem fazendo os pontos normais aqui nessa carreira. Na próxima carreira, vocês só vão seguir fazendo os pontos altos dentro do espaço sem o aumento. Aí, na próxima carreira também sem nenhum aumento. Daí, de repente, na terceira carreira, vocês fazem novo um aumento aqui, outro aqui. E aí, vocês vão vendo qual é a necessidade aí, né? Se a cliente de vocês quer que fique uma peça mais larga, ou se, de repente, só mantém um pouquinho mais justo. Enfim, é bem opcional aqui, tá? Em questão das medidas de vocês, para vocês estarem criando esses aumentos. Então, olhem só, novamente cheguei aqui na lateral, vou fazer mais um aumento nessa carreira. Então, aqui eu já fiz os 3 pontos dentro do espaço, uma correntinha de separação e mais 3 pontos. E aí, nós vamos seguir a carreira toda ali, trabalhando os bloquinhos de 3 pontos altos, sem mais nenhum aumento. E aí, eu volto aqui pra gente finalizar a carreira e iniciar a próxima. Finalizando a carreira, aqui está onde nós tínhamos feito o aumento no começo delas. Vou fechar bem em cima do primeiro ponto aqui com ponto baixíssimo. Aí, eu vou subir aqui de 2 a 3 correntinhas que equivale ao primeiro ponto, né? Já vou pular aqui dentro desse espacinho para iniciar a próxima carreira e vou fazer aqui o bloquinho de 3 pontos altos, certo? Como agora nesta carreira nós não vamos trabalhar com aumentos, aí eu só pulo aqui novamente para o próximo espaço e sigo tecendo aqui os meus bloquinhos. Então, agora nessa próxima carreira, é só vocês seguindo igual as outras carreiras. Aí, vocês podem fazer mais uma carreira sem nenhum aumento e, de repente, na terceira carreira ali, mais um aumento. E assim, vocês vão medindo mais ou menos a quantidade de aumentos que vocês vão precisar ir a cada 2 carreiras, certo? E agora, a partir daqui, fica por conta da criatividade de vocês. Se vocês vão optar por fazer um cropped, uma regata ou fazer até mesmo um vestido. Uma dica também que eu vou deixar para vocês é: ao finalizar a peça, se vocês acharem que aqui ficou muito degotado ou que nessa parte aqui ficou muito larga, vocês podem finalizar aqui na parte de cima com uma carreira, seguindo aqui os bloquinhos de 3 pontos altos, igual nós estávamos trabalhando por toda a peça. Vocês também podem fazer uma carreira em ponto baixo, ponto alto. Então, vocês podem estar complementando com uma carreira aqui, caso vocês sintam que ficou larguinho ou até mesmo muito degotado. E em questão à alça, também tem várias formas que vocês podem estar finalizando, tá? Aqui eu optei por um cordão, já prendendo aqui na parte de baixo.
e fazendo 3 pontos altos por carreira. Eu fiz por volta de 18 carreiras aqui para o meu tamanho. Vocês também podem fazer um cordão de correntinhas somente, pode fazer um cordão de correntinhas depois finalizar com uma carreira em ponto baixo, uma carreira em ponto alto, médio ponto alto. Vocês também podem estar deixando um cordão de correntinhas para este lado e outro para este, e aí usar de amarrar na parte de cima, nas pontas colocar um tassel. É bem opcional. Eu optei por esse tipo de alcinha aqui, porque daí se eu quiser usar com alguma coisa por baixo, a alcinha ajuda a disfarçar a alça do que eu for usar aqui, por exemplo, um top, um sutiã. Então aqui eu estou com o fio na agulha, vou vir bem aqui onde a gente iniciou aqueles 3 pontos altos lá no início, vou prender o fio aqui, tá? E aqui eu vou subir já 2 correntinhas que equivalem ao primeiro ponto. E dentro desse espaço aqui eu vou fazer mais 2 pontos altos, totalizando 3 aqui dentro. Aí, então aqui eu já prendi a primeira carreira da alça. Agora eu vou subir de 2 a 3 correntinhas que equivale ao próximo ponto da carreira, né, da segunda carreira. Vou virar aqui e vou continuar fazendo agora, ó, ponto alto sobre ponto alto. Então, nós vamos estar trabalhando, ó, sempre 3 pontos altos por carreira, certo? Aí, que novamente subir 2 correntinhas que equivale ao primeiro ponto da próxima carreira. Vou virar novamente aqui pra frente, ó, e eu vou trabalhando. Sempre 3 pontos altos por carreira. Então, ali do outro lado, para o meu tamanho, eu fui seguindo essa sequência aqui por 18 vezes. Aí, finalizando ele, nós vamos cortar o fio e daí prender com a parte de trás aí a alça. Aqui eu já fiz as 18 carreiras, igual fiz lá do outro lado. Vou fechar aqui com ponto baixíssimo e vou cortar e deixar um tanto do fio, porque nós vamos ainda costurar essa ponta lá com o outro lado. Aí, agora eu viro aqui a peça pro meu lado. Pego aqui a ponta, deixo certinho aqui, ó, que não esteja virado, certo? Agora eu vou pegar aqui a agulha de tapeçaria. Aí, vou vir aqui, ó, nesta ponta e vou passar aqui, ó, por dentro. Deixa eu puxar aqui, certo. Então, se nós estávamos trabalhando com 3 pontos altos aqui por carreira, eu passei aqui como se fosse o primeiro ponto. Agora, eu vou vir de novo aqui, ó, desse lado. Passo ali dentro do outro ponto. Veio aqui de novo desse lado, passo ali no lado do terceiro ponto, certo? Ó, então, agora eu prendi todos os pontos aqui na parte de trás. Aí, vocês podem virar aqui pro lado de dentro. Aí, pega esse fio que sobrou aqui e passa mais umas 2 vezes aqui por dentro, para que depois não se solte, né, a alça da peça de vocês. Aí, esses fiozinhos que sobraram aqui, depois vocês arrematam, certo? Ó, então, a alça já está finalizada também. E esse é o resultado final do meu vestido. Ele ficou um vestido curto, pois eu tinha somente 3 novelos de fio, mas caso vocês queiram maior, é só dar continuidade. Também optei por não colocar forro nele, eu vou usar com alguma coisa por baixo ou até mesmo como uma saída de praia. Então é isso, eu espero que vocês tenham gostado desse tutorial. Quem ainda não se inscreveu aqui no canal, não deixe de se inscrever. E quem criar a sua versão, também não esquece de me marcar lá nas redes sociais. Um beijo e até a próxima!